evolução parou em Darwin, não. Ela evolui, ela ganha novos arcabouços explicativos até hoje. Morfologia, né, a questão genética, essas coisas que vão sendo fundidas e integradas a ela e fazendo todo um arcabouço probatório de que, de fato, os seres humanos e os animais evoluíram. Por exemplo, se você pegar a asa de um morcego, a mão do ser humano e a nadadeira da baleia, as estruturas ósseas são as mesmas, só que em tamanhos e funções diferentes. No morcego é usado para voar, no ser humano, para a gente poder manipular ferramentas, né, objetos, e nas baleias para poder nadar. Mas as estruturas ósseas são praticamente a mesma. Semelhantes. E isso você não explica com criacionismo. O criacionismo não consegue explicar essas coisas. Você só explica isso com teoria sintética da evolução. Aí, uma vez um ateu me falou uma parada que é engraçada, assim, tipo... Pergunta boba, mas você acredita em vida inteligente em outros planetas? Cara, é probabilidade. Por exemplo, assim, vamos falar sobre a origem da vida. A origem da vida, ela tem que começar com química. Química básica. Seriam, por exemplo, assim, monômeros, tá? Que seriam ali estruturas básicas que eles se ligam entre eles por ponte de hidrogênio, por ligação covalente, né? E aí eles vão formando ali uma cadeiazinha, né? Uma cadeiazinha que chamam de polímero, essa cadeia. Essa cadeia de polímero, ela se junta dentro de uma estrutura, de uma membranazinha que é feita com gordura, ácidos graxos simples, tá? Gordura, como se fosse uma gordurinha ali, uma célula de gordura. E essas coisas todas são, alguns desses espaços todos já são reproduzidos no laboratório, tá? Então você tem ali uma espécie de protocélula de gordura, que quando ela chega, digamos que isso aqui é uma fumarola, né? Ela chega próxima aqui da fumarola, que é naquele fundo oceânico, né? Sai aqueles geysers quentes por causa da atividade vulcânica. Ela chega próxima, ela se expande. Quando ela se afasta, ela retrai. Então, quando ela se expande, entram os monômeros dentro dessas protocélulas de gordura simples, ácidos graxos, e lá dentro elas vão se ligando por química simples. Só que esses pares, eles só podem se ligar de forma igual, a TGC, né? Então, essa ligação permite uma protoestrutura de uma protofita de RNA, uma protofita de DNA, né? E elas podem se dobrar entre si. Aí, por exemplo, uma própria fita se dobra, aí forma como se fosse uma espécie de um gancho, e aquele gancho vai ser usado para fazer uma outra estrutura. Quanto mais essas protocélulas conseguem ser eficientes em se reproduzir, em trazer modificações que elas ganhem em competição das outras protocélulas, mais monômeros elas adquirem, aumentando a cadeia de polímero, e assim vai se sucedendo a evolução até você chegar no Luca, que seria o primeiro ancestral comum de todos, que é considerado um ser vivo. É porque existe hoje o debate se vírus é ser vivo, não é? A gente viu na pandemia aí o que o corona fez, né? E para mim é vivo, mas a maioria dos biólogos vai falar assim, Antônio, vírus não é vivo, né? Então é a opinião de um leigo aqui, né, em relação a isso. Mas você sabe que existem estruturas simples que nem vidas são consideradas, mas que têm os mesmos princípios básicos. Aí muita gente fala assim, Antônio, mas a probabilidade de você ter uma célula humana hoje formada é a mesma coisa que eu te falei lá dos átomos do universo, seria impossível. Só que a questão a célula humana hoje é de 3,5, 4 bilhões, 4,2 bilhões de anos depois da protocélula. A protocélula, como eu te falei, é simples. Ácidos graxos simples, formando uma vesícula, monômeros e polímeros. Isso é simplesmente possível de ser feito. Entendeu? Então, quando se fala, complexidade redutível para a célula de hoje, sim, vamos pegar uma analogia para quem não está entendendo entender. Se eu fazer um prédio, eu tenho que usar escora, andaime, essas coisas, sim ou não? Claro. Para poder fazer concreto, a estrutura armada, tudo isso. Mas, depois que ele está pronto, que secou tudo, eu consigo tirar aquela estrutura, né? Aí, o prédio ele fica complexamente irredutível, porque se eu tirar o primeiro andar, ele desaba, não é isso? Totalmente. Então, existem estruturas que eram mais simples, que foram utilizadas para poder construir aquilo que hoje é complexamente irredutível. Então, esse papo de criacionista, de que tudo é muito complexo, de que a vida é impossível. Na verdade, a vida é altamente provável. Porque nós temos várias zonas habitáveis. Por exemplo, aqui no nosso sistema solar, nós temos luas que poderiam abrigar vida, né? Os próprios planetas que nós temos aqui, Vênus, Marte, poderiam abrigar vida. E depende da questão da zona habitável. Por exemplo, dizem
que Marte ele nasceu do tamanho errado, né? Mas no lugar certo. E que Vênus nasceu do tamanho certo, mas no lugar errado, muito próximo ao Sol, por isso que ele é muito quente, muita pressão, etc. Agora, nós temos luas que também podem abrigar vida, tem gente que fala que asteroide também pode abrigar vida, né? Por exemplo, extremófilos, que são aqueles organismos que sobrevivem a vulcões, essas coisas assim. E tipo assim, eu nem tô falando do nosso sistema solar, né? Porque foi isso que a gente trocou ideia esse dia com esse ateu, né? Ele falou, cara, o número de galáxias, de estrelas, de planetas é tão grande, né, que se um ateu não acreditar que pode ter vida inteligente em outro lugar, aí é meio que acreditar em Deus que só tem vida aqui na Terra. Foi Deus que pôs. É muito provável. A gente não pode bater o martelo porque a gente não tem evidência disso, a gente não tem prova disso. Então é uma probabilidade. Mas por estatística... Estatisticamente eu acho que existe vida em fora da Terra. Você conhece? Não. Você sabe onde tá? Não, até o próprio Deus seria um extraterrestre, porque ele não nasceu na Terra, ele não foi criado na Terra, né? Mas vamos pensar o seguinte. Só na nossa galáxia são cerca de 200 bilhões de estrelas. Cara, é um número que já vira abstrato. Você não consegue nem mensurar o que é 200 bilhões de estrelas. Tá? Você não consegue nem mensurar isso. Só na nossa Via Láctea é isso. O número de estrelas no universo, se você somar todos os grãos de areia da Terra, não dá o número de estrelas do universo. Para vocês terem ideia. Grãos de areia de todas as praias do planeta não dá o número de estrelas no universo. Existem hoje no universo cerca de 2 trilhões de estrelas que nós estimamos, porque pode ser mais, porque a gente tem um limite na observação do universo. Se nós temos 2 trilhões de galáxias, e cada galáxia tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas, e cada estrela tem cerca de 8 planetas, e esses planetas, cada um ali, um vai ter uma lua, outro vai ter 10 luas, outro vai ter 20 luas, a probabilidade de não ter vida fora da Terra é extremamente pequena. Agora, uma outra questão. Haver vida é muito provável. Haver vida inteligente já é reduzido. Essa vida inteligente achar a Terra muito reduzido e ela chegar na Terra pior ainda. Sim. Porque as dificuldades da própria lei da física para você cruzar de uma estrela para outra são barreiras assim que nós seres humanos ainda nem conseguimos conceber de tão difíceis. Pode ser que com a computação quântica, pode ser que com avanços de inteligência artificial a gente consiga tecnologia de dobra espacial, viabilizar transporte na velocidade da luz, mas atualmente isso beira o impossível. Mas há 300 anos atrás você fazer uma ligação de celular era visto como algo possível também, né? Sim. Então, assim, é algo especulativo, tá? Ninguém aqui vai bater o martelo em relação a de fato existe vida extraterrestre, entendeu? Eu vou contar pra vocês, eu não ia falar não, mas o lado escuro da lua já tá cheio de negócio lá, vocês não estão sabendo, você sabe muita coisa, mas não sabe de tudo, tá? O lado escuro da lua... trouxe uns pedaços de disco ali, o cara, a China já tá fazendo investimento lá, enfim, você sabe de muito, mas não de tudo, só pra você ficar atualizado no assunto aí.